Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que hoje nós recebemos a professora Monique com a criança no colo. Monique, eu não sei o nome, você já me disse várias vezes, eu esqueci. É um Laura, prazer. Glauber, prazer em conhecê-lo finalmente, ainda que virtualmente. Hoje, a professora Monique já faz parte do nosso grupo, já apresentou, então é com numa outra oportunidade. Então é com muita alegria que nós recebemos a professora Monique, recebemos também a professora convidada Fernanda Monteiro. Peço desculpas, tivemos um errinho na divulgação da universidade. A professora Fernanda é professora na Universidade Federal de Uberlândia, mas a pessoa responsável pela divulgação, que fui eu, cometi esse erro. Peço mil desculpas, tá, Fernanda? Apenas uma retomada. Essa vai ser a nossa última mesa redonda das disciplinas que nós fizemos. Tivemos uma realocação de horários, e na semana que vem nós encerramos esse evento do nosso grupo de pesquisa e de extensão, recebendo a vice-diretora do CAP-UERJ, a professora Cláudia, e também a professora Jaqueline, da Faculdade de Educação, em que elas, então, retomarão, de alguma maneira, aquela nossa ideia inicial, que era justamente conversar, discutir os nossos processos educacionais, tanto do ponto de vista do ensino superior, como também do ensino básico. Então, agradecer a Fernanda, agradecer a professora Fernanda, agradecer a professora Monique pela disponibilidade, pelo carinho de terem aceitado o nosso convite. De uma maneira de introdução, acho que a professora Monique já está em casa, então eu estou confortável, basicamente, em introduzi-la. A professora Monique está fazendo um doutorado em Química, é professora de muitos lugares que eu não conseguiria listar, uma apaixonada pelo ensino de diversas atividades. Uma das questões que ela levantou quando aqui esteve conosco, também virtualmente, foi sobre a ideia de entender a química também nas tradições populares, a ideia de divulgação científica, a ideia de umas relações, inclusive, com a matemática. Então, acredito que ela, como sempre, tem muito a contribuir conosco. E eu gosto de brincar, né? Eu sempre falo isso nas introduções, é porque eu sou uma pessoa muito redundante. O Lattes, ele mente. Eu gosto de apresentar às pessoas que você tem um certo conhecimento. E hoje, antes de gravar, a professora Monique falava sobre o ato de amor, que é gerar um filho, o ato de amor, que é ter a gestação. E eu acredito que nós que estamos no processo educacional também entendemos dessa forma. Esse ato de amor que é educar, esse ato de amor que é estar nas nossas atividades. Portanto, nós vemos isso na professora Monique e é com muita alegria que nós a recebemos. Então, Monique, seguindo o nosso combinado, eu gostaria que você apresentasse a professora Fernanda e depois, seguindo a ordem quase infalível, na ordem alfabética, nós passamos a palavra para a professora Fernanda, para que ela fale um pouco da sua experiência ou o que ela desejar sobre o ensino de Química. muito obrigada, professor Jean. Boa noite a todos os presentes. Agradeço mais uma vez estar aqui nesse grupo de pesquisa. Da outra vez estava mais cheio, né? Da outra vez tinha umas 20 pessoas, mas acredito que por ficar gravado, depois, se você quiser, a gente tenta fazer a página no YouTube desse grupo de pesquisa, Jean. Me prontifico aqui, colaborar, e a gente coloca essas lives lá, né? Como eu fiz quando, inclusive, Química, eu vou até comentar hoje. E aí a gente propaga, né, esses assuntos. Pela primeira vez, eu vou apresentar com a minha filha aqui nos braços, né? Nesse momento, para ela se acalmar, ela está mamando. Então, esse é uma nova fase da minha vida, rica, uma experiência ímpar, e que mais uma face, né? Mãe, professora, pesquisadora, filha, esposa, e mais uma coisa que a gente acumula na sociedade. Certamente, eu acho que essa é a mais desafiadora e mais bonita também pela qual estou passando, né? Então, a professora Fernanda é uma querida amiga, virtual ainda, a gente se conheceu na época da pandemia, através do Inclusive Química, que é a página que eu modero, vou falar mais tarde sobre ela. E ela foi uma querida, né? Se prontificou em ajudar, em querer fazer parte das lives que a gente intitulou como Um Gole de Ciência. E fizemos duas lives,
e estreitamos os laços, estivemos em outros eventos remotos juntos, e quando o professor Jean me pediu um nome, o primeiro nome que me veio à cabeça foi o nome da professora Fernanda, por ela estar extremamente envolvida com o ensino de ciências, o ensino de química. A professora Fernanda é professora adjunta nos cursos de química, tanto licenciatura quanto bacharelado, no Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, na Universidade Federal de Uberlândia. É doutora e mestre em educação pelo programa de pós-graduação PPGE da Universidade Federal de Santa Maria, licenciada em Química pelo Instituto Federal Farroupilha, e é membro do grupo de estudantes e pesquisa de Ciências Humanas e Educação e do grupo UIVO, Matilha de Estudos em Criação, Arte e Vida e Artes. Tem interesse nos temas formação docente, educação e ensino de ciências e química no Brasil e historicidade da educação, ciência e química, dentro do prisma das filosofias da diferença e do pós-estruturalismo. Então, com vocês, a professora Fernanda Rigg. Muito obrigada, Monique. Agradeço as tuas palavras gentis e acolhedoras, né? Que sempre eu tenho a chance de colher das nossas relações, mesmo que virtuais. E da mesma forma, agradeço, professor Jean, pelo convite, agradeço a generosidade, né, dessa liberdade que nós tivemos, então, para poder traçar um fim de tarde, né, com esse grupo. Agradeço muito também aqueles que estão aqui, de forma síncrona, e também aqueles que vão ter acesso a esse material em outro momento, em um outro instante, certo? Começo a minha fala também dizendo da alegria de poder estar em um outro território, mesmo não estando fisicamente aí, dizer que das tantas questões complexas que nós vivemos durante a pandemia de Covid-19, esse é um ponto que eu penso ser muito positivo das experiências que nós desenvolvemos, né? De ter a oportunidade de poder dialogar, da oportunidade de poder estar habitando um território por meio, né, dessa via das tecnologias digitais. Então, acho que é um ponto que chegou e não vai mais embora, né? A chance de a gente poder estar conversando, dialogando à distância. Também quero aqui dar um abraço carinhoso na Laura, né, que está aqui com a gente. Que coisa boa, Monique. É muito bom deixar isso registrado, né, principalmente num contexto em que a gente tem que estar sempre reafirmando e salientando o quanto é complexo ser mãe, ser mulher, ser pesquisadora do campo das ciências exatas, né, no contemporâneo, o quanto é um ato de resistência por si só. E aproveito também já para, de imediato, compartilhar a minha tela. Eu preparei uma breve apresentação, uma apresentação muito singela, né? E aí eu gostaria de saber se vocês vão estar visualizando o material. Sim. Já consegue? Vou aumentar um pouquinho, ver se vai melhorar a qualidade. E pensei em deixar em tela inteira. Vamos fazer o teste, ver se vocês vão conseguir visualizar em tela inteira. Conseguem? Sim, sim. Certo, obrigada, Jean. Eu fiz uma escolha, e conversava com a Monique anteriormente sobre essa escolha, né, que é olhar para a minha trajetória de pesquisa no campo da educação em química, não com o objetivo de trazer aqui traços egóicos, né, do que seja a minha trajetória como pesquisadora, como professora pesquisadora, mas principalmente para olhar para essa trajetória e também trazer algumas pistas do que tem sido possível de ser pensado, seja no campo do ensino de química, seja no campo da pesquisa no ensino de química, e seja também, né, naquilo que eu tenho tido a chance de vislumbrar dentro das discussões da antropologia, dentro das discussões da filosofia e de tantos outros campos que a gente acessa quando começa a fazer pesquisa na educação em um sentido mais amplo, né? Eu trago aqui a noção de educação e não só de ensino,
porque eu entendo a educação a partir de Correia-Prev como um processo de modificação do pensamento, né? Que não necessariamente está vinculado a questões escolarizadoras, né? Então, a educação, ela acontece em qualquer que seja o lugar dentro dessa referência teórica que eu me embaso, né? Então, falar da educação em química e não apenas no ensino de química também é uma escolha epistemológica que eu demarco bastante nas minhas pesquisas e que mostra o quanto a química dá a pensar em diferentes lugares que não apenas dentro do ambiente escolar, que é esse espaço formal que nós conhecemos muito bem, porque se estamos hoje como professores nas universidades, como estudantes nos cursos de graduação, ou como docentes na escola, por exemplo, nós já vivemos a escola por no mínimo 12 anos, né? Então, é por isso que eu faço a escolha desse termo, educação, né? E também começo a minha fala enfatizando a importância de ultrapassar essa noção educativa escolarizadora como único horizonte, né? Então, ultrapassar também como que a gente pensa a aprendizagem em química para além da escola. Começo falando, então, da minha trajetória, demarcando o terreno do qual eu sou proveniente, né? Então, eu sou egressa de um curso de licenciatura em Química, que é, então, localizado lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ver que o meu sotaque ele é bem marcado, porque eu sou gaúcha, né? Esse curso que eu me vinculei, ele foi a primeira turma, né? Foi a abertura dos institutos federais com viés da licenciatura. Então, eu desenvolvi o meu curso entre 2011 e 2015, egressa, então, dessa primeira turma lá da nossa instituição. Mas dentro desse curso, eu tive a oportunidade de vivenciar 3 grandes programas, né, que estavam disponíveis para a gente, como estudantes de licenciatura, e que ampliaram a minha relação com a formação de professores, e que ampliaram a minha relação com a docência num sentido mais amplo, né? Então, eu tive a oportunidade de, por 3 anos, ser bolsista vinculada ao PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, onde eu pude me aproximar da escola dentro de uma outra perspectiva, que era diferente de ter sido estudante, né? Agora eu estava indo para a escola como uma futura professora, que estava vivenciando, né, as questões potentes que a escola me apresentava dentro do espectro, né, de ser uma futura docente. Durante o PIBID, eu também tive a oportunidade de atuar como estudante voluntária de licenciatura no LIFE, né, que foi o Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores, um programa extremamente interessante que me permitiu pensar a docência em química, a docência em ciências, a partir das tecnologias de informação e comunicação. Então, eu conciliei o meu trabalho no PIBID, né, junto ao LIFE, né, como voluntária, e eu também tive a chance e o privilégio de participar, após minha vinculação com o PIBID, do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o PIBIT, que, nesse caso, né, da minha vivência, tinha como objetivo desenvolver uma estratégia para determinar o oxigênio dissolvido em água com um material simples, de baixo custo e de fácil acesso, que foi, obviamente, dentro do campo da química analítica. Eu quero destacar que esses dois, aqui eu trago a CAPES, CNPq, né, foram 2 órgãos de fomento que me permitiram viver o curso de licenciatura, que me permitiram habitar esse campo da docência, da pesquisa, da formação inicial, integralmente. Durante esse período, que se estendeu de 2011 a 2015, eu me dediquei integralmente ao meu curso, né? Então, dentro do Instituto Federal, nós tínhamos essa oportunidade, através dessas bolsas, desses programas, o que me fez também me desenvolver enquanto uma professora em formação inicial, mas também enquanto uma pesquisadora, né? Hoje eu venho falar um pouco da minha trajetória, não para pensar ela como uma projeção, como um ideário, mas para mostrar o quanto, para que a gente se desenvolva enquanto professores de química e para que a gente se desenvolva enquanto pesquisadores e pesquisadoras de química, é importante que exista materializado na prática, no concreto, né, fomento. Então, eu tive essa oportunidade nesse recorte temporal e foi isso que me fez também me aproximar da potência da atuação como professora. Para além de um discurso que coloca a docência sempre numa situação problemática, que é cheia de problemática, sim, mas não apenas isso. Então, foi dentro desse horizonte que eu consegui assentar o terreno enquanto uma pessoa, né,
de que eu queria ser professora, de que a docência era algo que me interessava e de que era possível ser professora e também pesquisadora. Então, foram esses os grandes programas que me fomentaram essa oportunidade, e foram eles, então, que me apresentaram a importância de viver a universidade para além daquilo que a gente conhece como as disciplinas obrigatórias e complementares dos nossos cursos de graduação. Dentro, então, do meu curso de graduação, era necessário, então, desenvolver um trabalho de conclusão de curso, né? E o meu trabalho de conclusão de curso teve como título a contribuição dos programas de pesquisa na formação inicial de professores reflexivos e pesquisadores. Então, aqui eu trago um registro, né, do dia da minha defesa, que aconteceu, então, em meados de 2015, e onde eu tentei aproximar, né, onde eu tentei desenvolver uma pesquisa que mostrava a importância dos programas de pesquisa na formação dos professores. Eu fiz isso a partir de aplicação de questionários, de análise, né, desses materiais, e esse artigo foi incluído, então, nesse livro que segue aqui à direita de vocês, que é Caminhos de Formação, Investigações e Reflexões de Licenciados em Química do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul, o qual eu fui uma das organizadoras junto à professora Cristina Bandeira Tausend, né? Então, nesse livro, nós reunimos os trabalhos de conclusão de curso da minha turma, onde a gente parava para pensar questões transversais dentro do campo da formação docente, dentro do campo do ensino de química. Então, essa caminhada que eu argumentei anteriormente para vocês me deu a chance de começar a perceber que algo em mim brilhava, algo em mim tomava uma outra tonalidade quando eu olhava para a escola, quando eu olhava para o ensino de química, quando eu pensava dentro do campo da formação. E foi por isso, então, que eu decidi prestar seleção para cursar mestrado em educação em uma outra universidade, porque no Instituto Federal, na época, não existia, né, mestrado disponível para que a gente galgasse, então, a continuidade dos nossos estudos. E eu chego, então, na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade importantíssima para a região central do estado do Rio Grande do Sul. É uma universidade centenária, uma das primeiras universidades que saem do centro do país, se a gente for olhar para o campo da história, né, das instituições públicas de ensino superior do Brasil. E eu chego, então, no programa de pós-graduação em educação, que é o primeiro programa de pós-graduação a se assentar no interior de um estado brasileiro, né? Esse é o primeiro. Então, um programa que tem uma história, um programa que tem uma relevância importante para a área da educação no sentido mais amplo. Ao longo dessa trajetória, então, que se segue de 2015 até 2017, eu tive a oportunidade de ser contemplada também com uma bolsa para poder me dedicar integralmente ao meu mestrado em educação. E é dentro desse contexto, é dentro dessa perspectiva que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje acerca dessa pesquisa e o que ela traz também para entender essa dimensão do ensino de química e da pesquisa. Então, eu me vinculei dentro desse programa à linha de pesquisa 1, Formação, Saber e Desenvolvimento Profissional, e dentro dessa pesquisa eu desenvolvi uma genealogia do ensino de química no Brasil. É dentro do meu mestrado que eu me aproximo de uma leitura dentro do campo das filosofias da diferença, do pós-estruturalismo. É dentro dessa pesquisa que eu começo a perceber a importância de entender como que o ensino de química se situava na história do Brasil, né, na história da escola brasileira. E é por isso que, ao longo desse mestrado, eu respondo a seguinte pergunta: que forças concorreram para a emergência do ensino de química no Brasil? Meu orientador e eu conversávamos, o professor Guilherme Carlos Correia, acerca, né, do que faz com que todos nós tenhamos, ao longo da nossa vivência escolar, a disciplina de química como parte de um currículo. E eu me perguntei acerca disso e não tinha resposta. Então, ao longo da pesquisa é que eu vou me debruçar sobre os arquivos históricos, sobre os documentos históricos, e vou, então, me perguntar por essas forças que foram se conformando ao longo da história para que a química aparecesse na escola. Né? Porque a química na escola, o aparecimento da química na escola é muito diferente do aparecimento da química enquanto uma área no Brasil. Então, normalmente nós olhamos como se fossem similares, né? E na minha pesquisa é muito nítido que não. Então, eu faço essa pesquisa dentro de uma perspectiva pós-estruturalista e que tem como viés, né, o olhar genealógico que o Michel Foucault instaurou para a história.
dentro da perspectiva histórica de Michel Foucault, nós não buscamos a origem das coisas, mas sim a conformação das proveniências que foram permitindo com que algo aparecesse. Então, normalmente, nós não vamos acessar um documento que se diz original, né, a história verdadeira de todas as coisas, mas sim traçar esses pontos insuspeitos que vão delineando o aparecimento de algo em detrimento de outras tantas coisas. Então, essa pesquisa, ela inclusive está disponível no repositório da universidade para quem quiser ter acesso, e ela contribuiu também para que eu produzisse outras tantas questões, outros tantos artigos, capítulos de livro, percebendo a nossa área, percebendo o ensino de química. E como que ele está conformado com uma série de elementos que muitas vezes a gente não entende, né? Como, por exemplo, a economia, como, por exemplo, o fortalecimento de um Estado, como, por exemplo, o fortalecimento da democracia, e também questões que ultrapassam esse campo, como, por exemplo, estratégias de segurança nacional, e outros tantos pontos que a pesquisa demonstra e que vocês podem ter acesso gratuitamente na rede de internet, né? Então, é dentro dessa pesquisa que eu me aproximo pela primeira vez do conhecer com vontade, como diria Max Stirner, né? Uma pesquisa que de fato não tinha resposta, uma pesquisa de fato que eu não tinha nem ao menos referência bibliográfica para poder desenvolver, então eu aprendo a operar com a metodologia genealógica no mestrado, eu aprendo a olhar para os arquivos históricos, não como coisas velhas, mas sim como preciosidades, porque o trabalho do genealogista é olhar para os arquivos, né? É se perguntar e estar perguntando sempre para os arquivos o que ele pode trazer de pontos para pensar a minha questão-problema. Então, foi desde o mestrado que eu comecei a me tornar também uma professora de química que gostava muito de olhar para a história. Quando eu encerro, então, o meu mestrado, eu presto seleção para o doutorado em educação. Então, 2017 mesmo, né, antes de defender a minha dissertação, eu presto seleção para o doutorado, obtenho aprovação e continuo, então, desenvolvendo a minha pesquisa na Universidade Federal de Santa Maria e no mesmo programa de pesquisa que é o PPGE. Então, de 2017 até 2020, eu desenvolvo a minha pesquisa de doutoramento. Me mantive vinculada à linha de pesquisa 1, Formação, Saberes e Desenvolvimento Profissional, e é nesse desdobramento que eu continuo a minha pesquisa do mestrado. Se antes eu fazia uma genealogia do ensino de química no Brasil, agora o meu trabalho foi desenvolver uma genealogia da formação inicial de professores de química no Brasil. A minha pergunta de pesquisa foi a seguinte: como, do dia para a noite, o Brasil pôde contar com um contingente de professores para atender toda a rede de escolas de ensino médio? Bom, é muito interessante pensar que o aparecimento da escola no Brasil, inclusive, antecede o fortalecimento e a criação de cursos de formação inicial de professores. É isso que a minha pesquisa de mestrado demonstra. Então, isso gera um grande descompasso entre o excesso de escolas, a quantidade excessiva de escolas no Brasil, né, a partir principalmente da LDB de 1971, o que fez com que o déficit de professores fosse histórico e ainda continue muito fortalecido no Brasil. Então, o que me interessou na pesquisa de doutorado foi demonstrar como que essas forças foram se conformando e trouxeram a formação inicial de professores como uma necessidade para dar conta dessa escola e desse ensino de química que se conformou com a criação da escola no Brasil. Então, eu olho para esse processo histórico, sigo com a mesma perspectiva metodológica, que é a genealogia, e desenvolvo, então, uma tese de doutoramento, que tem a capa, né, que eu apresento para vocês aqui à direita, e que também vai conversar com as artes, e que também vai conversar com conceitos da filosofia, e que também vai se debruçar por uma perspectiva que são as filosofias da diferença, né? Então, nessa tese, que também está disponível para quem quiser ter acesso, eu aprendo, de fato, a olhar para o campo da formação de professores dentro de uma outra ótica, né? Que, normalmente, o que nós temos, o que nós encontramos, vai estar embebido no campo da teoria crítica, por exemplo, né? Então, aqui, acaba que eu distou um pouco e vou me perguntar e vou operar com conceitos, com outros dispositivos de pesquisa. E aí, pessoal, agora aqui eu apresento para vocês um dos resultados dessa pesquisa de doutoramento, né? Aqui eu falo um pouco, juntamente, obviamente, né, com as discussões que eu tive
com o meu co-orientador e quem me ajudou a fazer a pesquisa lá no mestrado, acerca de uma genealogia da didática pelo viés da formação inicial de professores de química no Brasil. Então, aqui eu vou demonstrar o quanto a noção de didática da química, o quanto essa noção da didática especial que nós temos ainda hoje, ela acaba estando embebida em uma perspectiva lá de Comênios e que muitas vezes não se realiza na prática em termos de formação de professores, por conta de estar vinculada a uma promessa, a uma slogan do que seja ser um bom professor, e também de pensar que técnicas de ensino garantiriam, por exemplo, que um professor fosse capaz de ensinar tudo a todos. Então, esse é o resultado da minha pesquisa de doutorado, está publicado na revista Acta Scientiarum, né, para quem quiser acessar, se aprofundar. E aí, eu gostaria de dizer para vocês que essa pesquisa, ela tensiona uma série de slogans, né, de que é capaz de ensinar tudo a todos, de que existe uma técnica para ensinar tudo a todos, inclusive descaracterizando esse corpo que aprende, descaracterizando os processos pelos quais esse sujeito que aprende química vive, né? Então, aqui eu tensiono a noção de didática, que baliza muitas das nossas compreensões de educação, com o objetivo de olhar para a educação como um encontro, como um processo de troca, de compartilhamento, que a gente não pode garantir, ou que a gente muitas vezes nem pode mensurar. Então, eu faço isso dentro dessa perspectiva teórica, e esse resultado eu diria para vocês que é o que eu penso ser um dos mais importantes da minha caminhada como professora e como pesquisadora na área. Mas também faz questão de trazer alguns outros textos, e aí todos eles estão disponíveis na internet para quem quiser consultar. Eu faço questão também de enviar para quem quiser dialogar, fazer uma troca de ideias, inclusive de contradições, né? Um deles é As Forças do Brasil Colonial e Imperial que contribuíram para a emergência do ensino de química na escola brasileira. Então, é um recorte da minha dissertação do mestrado. E um outro artigo, né, que é o ensino de química no período desenvolvimentista brasileiro, enunciações e discursos. Então, acaba que da minha dissertação de mestrado, 4 artigos, né, então, estão publicados e desmembram, então, aquela discussão geral. Mas, também, acaba que as minhas vivências da minha graduação, no meu mestrado, também foram contribuindo para eu pensar outras questões em termos de produção no ensino de química e da pesquisa em ensino de química, né? Um desses artigos foi publicado atualmente na revista RIS, né, e que fala, então, da potência do portfólio na formação docente em química, um relato narrativo autobiográfico. Então, quando eu começo a revisitar as minhas experiências lá da graduação, e eu me recordo da criação do portfólio lá no curso de licenciatura, é que eu começo a perceber a importância que um artefato cultural como esse tem no processo de desenvolvimento do professor, em como ele se percebe como docente, em como ele se conecta com seus processos formativos, com as incoerências que ele vai vendo ao longo do processo, com os tensionamentos e também com as potências, com aquilo que é bom, né? Então, o portfólio passou a ser e tem sido agora objeto de investigação meu enquanto professora, formadora de professores. O portfólio tem sido um instrumento avaliativo, mas também um artefato cultural que me ajuda a me perceber no mundo enquanto um sujeito, enquanto um futuro professor, enquanto uma futura professora. Então, essa tem sido uma aposta em termos de pesquisa e também tem me ajudado, porque eu tenho meu portfólio, que eu escrevo diariamente, né, a ressignificar, a me conectar de uma outra forma com o meu processo de atuação, inclusive, como professora. Um outro artigo que surge também da minha dissertação de mestrado é a formação de professores no Brasil e a sua mecânica de subjetivação, ou seja, como que eu me torno professora, a partir de quais discursos é que eu me vinculo a uma noção de professor e não a outras, né? Então, esse é o resultado da minha pesquisa de mestrado também, né? E agora eu vou trazer também outras produções que vão se ampliando conforme os meus diálogos e as minhas parcerias de pesquisa e de vida também, né? Um dos artigos é A Criança e o Mundo Todo Vivo, composições escritas para pensar a educação. Então, eu comecei a participar ao longo do meu doutorado do grupo de pesquisa FIANDAR, né, que é um grupo que olha para a educação, para o ensino de ciências a partir da perspectiva da criança. E a gente conseguiu produzir bastante coisa já dentro desse grupo, já há aproximadamente 4 anos, olhando, então, para o ensino, olhando também para a educação dentro do prisma da criança e não só do adulto, que veio, então, a produzir um artigo como esse que eu trago para vocês.
Também tive a oportunidade, ao longo da minha pesquisa, de começar a olhar para como as ciências da natureza e as ciências humanas e sociais acabam sendo colocadas em lugares diferentes ao longo da história, e aí como que muitas vezes as ciências humanas e sociais precisam engolir, né? Precisam engolir goela abaixo alguns preceitos das ciências naturais. Então, esse é um estudo comparativo entre as ciências naturais, as ciências humanas e sociais, a emergência da indústria acadêmica, como que a gente acaba, muitas vezes, se vinculando a uma indústria de produção de artigo e não de produção de transformação. Um outro artigo que fala em defesa de um corpo potência, nota sobre educação e política. E aqui também um artigo que eu publiquei em 2020, que fala sobre a cultura no ensino de ciência e natureza, um olhar para os PCNs e a BNCC. Para não me alongar muito, eu trago mais algumas produções aqui que eu acho importante de mencionar. Uma delas é quando a gente começa a perceber as significações imaginárias da pedagogia e da química, como que as significações dos alunos acontecem nesses dois cursos. Perdão. Um outro trabalho que foi publicado ano passado e que eu acho interessante também de mencionar é a pesquisa na área da educação e do ensino, conjecturas e problematizações. Como que a área da educação e como que a área do ensino, elas são pensadas dentro desses diferentes campos da pesquisa, né? Como que a gente tem ido para olhar para o ensino, como que a gente tem, muitas vezes, não olhado para alguns aspectos do ensino por conta dessa neoliberalização da educação, por exemplo. Um outro artigo que está num dossiê que eu organizei junto com a professora Alice Copete Dalmaso é Estar Vivo Aprender. Ele foi desenvolvido durante o período da pandemia e ele, inclusive, traz discussões antropológicas, filosóficas para pensar a aprendizagem para além da escola. E também um outro artigo, né, que fala dessa experiência do grupo de pesquisa Fiandar, que eu mencionei anteriormente, e onde nós trazemos como é possível pensar um grupo de pesquisa, um grupo de estudos dentro da universidade, que seja potente, que seja saudável, que fuja de algumas culturas de adoecimento, por exemplo, que a gente sabe que existem dentro dos nossos ambientes de formação, e que muitas vezes não nos permitem conhecer com vontade no mestrado, no doutorado ou na graduação. Trago aqui um recorte de um artigo que a gente publicou há pouquíssimo tempo, né, eu e minha colega, a professora Tassiele Feltrin. Eu peço desculpas que está com um cortezinho aqui no canto, o C ficou cortadinho. E que é um artigo que se debruça em entender o ensino de química e educação popular. O que concebem discentes em processo de formação inicial? Como que os professores de química em processo de formação entendem a educação popular? Então, essa é uma pesquisa, é um estudo de caso muito interessante que, inclusive, contrasta o quanto a gente precisa, dentro do campo da formação de professores, olhar para a educação popular, entender a educação popular, para além de uma escolarização popular, que a professora Tassiele Feltrin, inclusive, discute na dissertação de mestrado que ela desenvolveu e no livro que ela produziu nesse ano, inclusive, fazem umas 2 semanas. Trago também aqui um outro texto que foi publicado e que fala sobre o que é ser um representante discente no curso de pós-graduação, como é complexo ser um representante discente, né, na pós-graduação. E esse, inclusive, é um dos únicos artigos que nós temos publicados no Brasil sobre essa temática. Então, nós tentamos aí nos aventurar em também materializar como é ser estudante de pós-graduação e representante dos alunos em colegiados de cursos de pós-graduação. Bom, pessoal, para mim, encerrando, eu trago aqui alguns dos livros que eu participei como organizadora, certo? Um deles que foi publicado em 2 volumes é A Formação de Professores no Brasil, Historicidade, Subjetividade, Gênero, Professoralidade, Docências Tradicionais e Contemporâneas. O livro Educação no Brasil, Perspectivas, Horizontes e Possibilidades, que também está publicado em 2 volumes. Trago também para a gente aqui mais alguns livros que eu participei como organizadora. O primeiro que eu falei para vocês, né, que eu já mencionei, Os Fios Invisíveis em Educação, que é uma obra que tem como objetivo mostrar o que tem sido possível em educação para além das referências teóricas e sim da prática, né? E o livro O que Pode a Educação no Brasil Hoje, que está também publicado em 2 volumes, que tenta responder essa questão central da obra. Trago também um livro que eu participei da organização, que se chama Costuras entre Educação e Saúde, Possibilidades em Movimento,
onde nós tentamos unir esses dois campos para pensar os nossos processos de aprendizagem. E o último, mas não menos importante, né, que é o livro que eu organizei sozinha, que se chama Rizomas em Educação, e que tem, inclusive, né, como objetivo trazer pesquisadores, pesquisadoras, professores, estudantes para pensar a educação num sentido mais amplo, né? Esse livro está disponível para acesso, se vocês tiverem desejo, né? Eu posso enviar eles todos em PDF para vocês. A minha ideia é sempre pensar o conhecimento como popularização e não como tornar ele cada vez mais restrito, né, em si. Então, qualquer uma dessas obras que vocês tiverem acesso, quiserem ter acesso, eu posso enviar, disponibilizar o PDF. E também eu tenho alguns exemplares físicos dessas obras, caso alguém também tenha interesse em adquirir, certo? E aí, para encerrar a minha fala, eu faço essa pergunta, né? O que tem me interessado dentro dessa trajetória que eu desenvolvi com a pesquisa e com o ensino de química no contemporâneo? Tem me interessado olhar para a educação em química dentro do prisma das filosofias da diferença. Agora eu tenho me debruçado em leituras que vão lá, Deleuze e Guattari, que vão lá em Fernando Deligny, que vão lá em Tim Ingold e Isabelle Stengers, que são filosofias contemporâneas, né? Então, como é pensar a educação de química para além da escola, como é pensar a química como um processo de pensamento que a gente pode ter na vida e não necessariamente dentro dos currículos, das matrizes, dos engendramentos escolares, né? Então, hoje é isso que tem me interessado. A minha ideia aqui não é me fechar na minha fala, então eu penso que eu tenha sido breve, e aí eu deixo aqui o meu Instagram, caso alguém queira entrar em contato, solicitar o PDF dos materiais que eu comentei, fazer críticas, fazer perguntas, que é @fernandarig, R-I-G-U-E, e também no meu e-mail, caso alguém não tenha Instagram e deseje dialogar também por e-mail. Então, eu deixo aqui o meu contato, e a ideia agora é que a gente possa trocar, né, após a fala da professora Monique. Então, de antemão, agradeço muito, né, pela oportunidade, e a ideia é que a gente consiga trocar a partir daí. Agradeço, professora Fernanda, já passando a palavra para a professora Monique. Muito obrigada, Jean. Eu vou fechar minha câmera por conta da conexão, tá bom? Sem problemas. Vou deixar um pouquinho assim, tá um pouco escuro, porque começou a entrar aqueles bichinhos de luz. Aí eu fechei por causa dos livros. Deixa eu, então, compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo? Sim. Tá. Então, mais uma vez, obrigada, Jean, e a todos do grupo, né, pelo convite. Obrigada, professora Fernanda. É uma graça, né, ouvir tudo isso que a Fernanda fala. Eu fico muito contente de saber que tem uma pessoa tão jovem e tão dedicada, né, uma escrita tão bacana no ensino de química. Me sinto, assim, presenteada. E aí, para essa mesa redonda de hoje, né, para a gente discutir ciência e educação com o tema de ensino de química, eu, professora Monique, professora do CAP-UERJ, do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, e moderadora da página Inclusive Química, trouxe uma reflexão, que é o que muitos professores se fazem essa pergunta em diversas disciplinas, né? Como manter as minhas aulas mais atrativas? Então, eu começo, como manter as aulas de química atrativas? E ainda inclusivas, né? Já que, a partir de 2015, a gente tem a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e a gente precisa falar de fato para todos. Nesse contexto, trago um pouco dos projetos e das minhas ações docentes. Então, penso que o ensino ele tem que ter muito planejamento. E aí, quando a gente faz o tripé, planejamento, o ensino visto como pesquisa, e isso ser concretizado via projetos, eu acredito que esse tripé ele fique mais palpável para os alunos e a gente consiga trazer essa atratividade, né, essa atração para os alunos. Atualmente, eu tenho uma aluna bolsista da extensão, né, do DEPEST na UERJ, com divulgação científica e alfabetização científica, né, trazendo a ideia do letramento científico via redes sociais, e isso foi muito importante durante a pandemia. Vamos falar sobre.
Também o ensino através das oficinas, pegando a parte experimental. Estou com uma aluna bolsista também pelo DEPEST, com o projeto dos repelentes à base de produtos naturais. Esse deve ser apresentado agora em outubro, num evento na UERJ, e também na Feira de Ciências do CAP da UERJ no final do ano. As oficinas de perfumes e difusores, que não teremos tempo de falar hoje. Também não teremos tempo de falar dos cosméticos verdes à base dos produtos naturais, pegando os princípios da química verde. E ainda a produção de materiais de apoio para estudantes com necessidades educacionais especiais, dentro da perspectiva da inclusão. Bom, como que começou, né, essa ideia de ir para as redes sociais e fazer o ensino de química com a página Inclusive Química? Posso falar do ano de 2016, que no Instituto de Educação, eu e uma amiga que entrou no mesmo concurso que eu, a professora Raquel, ela reclamava de um aluno que estava ao celular durante a aula de laboratório de química. E a Raquel, ela ficou muito, mas muito indignada, muito chateada, reclamou pra caramba. Como pode? A gente está aqui fazendo essa aula maravilhosa, com experimentos incríveis, numa rede pública, que a gente está aos trancos e barrancos mantendo esse laboratório e o aluno está ao celular, né? E aí nós conversamos muito, né? E ela desabafou, né? Que ela achou aquilo ali extremamente desrespeitoso, né? O ato do aluno estar ao celular. E ela colocou falas da Raquel, né? O aluno do ISERJ tem o privilégio de estar numa escola pública no estado do Rio de Janeiro, diferenciada, porque o nosso laboratório é incrível, enorme, né? Nós temos, assim, uma infraestrutura que nós não temos no CAP da UERJ, né? E temos no Instituto de Educação. É um laboratório incrível, né? Com aulas experimentais no laboratório e não fazem bom uso das aulas. Então, ela estava, assim, indignada, né? A professora Raquel Freitas. E daí, então, ela me perguntou o que tem ali no celular. O que tem ali que é mais atraente do que o que eu estou fazendo aqui, que é incrível. Porque a Raquel é uma apaixonada pela química, né? Assim como todos os professores das suas disciplinas, nós somos apaixonados, nós defendemos as nossas áreas, né? E aí eu falei para ela, amiga, ali tem a internet e o mundo de possibilidades. E eis que a Raquel fala, então vamos entrar na internet. E foi dentro desse contexto que a gente monta a página Inclusive Química. E daí, na época, a gente não tinha uma logo, eu pedi para alguém desenhar. Hoje a logo é patenteada do INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Algo também que eu tive que aprender a fazer e tive tempo para fazer durante a pandemia. E dentro dessa época também, o contexto de 2016, no qual a gente estava vivendo, estava entrando em vigor, na prática, né, a LDI, a Lei Brasileira de Inclusão, que é do dia 6 de julho de 2015. Então, em 2016, a gente começou a receber alunos com necessidades educacionais especiais no ensino médio. E grande parte do nosso público eram alunos do transtorno do espectro autista, né? E aí, qual foi a reação do nosso corpo docente, né, quando esses alunos chegavam ao ensino médio? Primeiro, um desespero, né, no primeiro momento, porque posso falar por mim, eu terminei a minha licenciatura em 2006. Em 2006, nada, absolutamente nada, era falado a respeito de inclusão. Então, a minha geração se viu diante de algo assim muito difícil, né? Como que eu vou dar aula para um aluno autista ou cego, um aluno surdo, um aluno que tem altas habilidades, né? Não é fácil. E aí foi de fato assim, ó, não sei trabalhar, não tive formação para trabalhar com esse grupo na minha graduação. Será que eles são agressivos, né? Alguns colegas acharam até que os alunos eram agressivos. Então, inicialmente, a reação do corpo docente foi de negação, né? A gente tende a querer o aluno ideal, né? A gente quer uma sala tranquila, silenciosa, na educação básica, né? Alunos interessados, a gente deseja tudo isso. Então, a gente negou, né, inicialmente esse aluno. E aí eu percebi que eu precisava estudar para atender esses alunos. Porque por mais que eu tivesse boa vontade e entendesse que esses alunos merecem, né, um ensino de qualidade,
para a vida pós-escola, de que forma a química pode ajudá-los, eu não tinha formação. E daí, então, eu fui ver os currículos das licenciaturas atuais, a formação continuada docente, que é importantíssima, e me deparei com alguns cursos, né? E aí pensei, né? Vou fazer uma pós-graduação. Mas será que o Estado, né? Qual o papel do Estado dentro dessas instituições para amparar o docente? Eu percebi que não havia nenhum amparo. A lei é feita, o aluno chega na nossa sala e é literalmente o professor que tem que se virar para lidar com aquele aluno. E aí você fica com sua crise existencial, questões morais, né? Porque eu preciso dar conta desse aluno, me coloco no lugar da mãe. Se fosse meu filho, eu gostaria que meu filho tivesse sido bem amparado, estivesse sendo bem assistido. E daí, então, resolvi fazer um curso de especialização em 2016, que foi ótimo, porém, foi um curso que deu pinceladas, né? E aí entrei na pós-graduação em Educação Especial Inclusiva entre 2017 e 2019, para melhor mergulhar e entender esse mundo. E aí, entendendo, né, citando o agrônomo e historiador francês François Sigaud, que é o sentido que produz conhecimento e não o contrário, eu tentei remodelar e pensar projetos e a minha prática docente, pesquisa, trazendo algo que faça sentido para o aluno, para que ele possa produzir conhecimento. Quando eu chego na sala de aula com algo que para mim é importante, mas que inicialmente não gere sentido para o aluno estudar aquilo ali, ele não vai estudar. Ele pode até tirar uma nota boa, ele vai decorar, ele pode até mesmo passar no vestibular, que é o gargalo que a gente fala tanto no ensino médio. Porém, ele vai esquecer logo após passar no vestibular ou fazer a prova e obter uma nota máxima. Então, a gente tem que trazer sempre algo palpável e que faça sentido para gerar conhecimento para o aluno. Daí, então, eu trago a aprendizagem significativa, né, que faça sentido para o meu aluno, que prenda a sua atenção. E aí eu trago aqui uma reflexão que é como a gente vai ensinar a química quando as preocupações do meu aluno são outras, né? Os nossos alunos, eles estão com a cabeça em diversos lugares. Nós temos grupos extremamente heterogêneos. Nós temos aluno da escola pública, num CAP, que é um público diferenciado. Nós temos a escola pública FAETEC, que é o Instituto de Educação, que é o curso técnico, que tem um outro pensamento. Nós temos a escola pública CEDUC, da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. Nós temos as escolas municipais, as escolas privadas de diversas categorias, né? Do mais alto calibre ao não tão prestigiado assim. Então, a gente tem um grupo muito grande, várias realidades. E daí, então, a gente pode trazer essa discussão, que é muito importante ao meu olhar, de questões sociais no nosso país. Quando a gente, por exemplo, eu posso aqui compartilhar com vocês a minha experiência docente, quando eu fui professora por 10 anos, lá na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias, quando meu aluno morava num barraco, muito perto do lixão de Jardim Gramacho, alunos que sofreram todo tipo de descaso, de violência, alunos queimados, alunos que moravam em barracos de madeira, alunos que eram catadores de lixo, que iam direto para a escola, ou os seus pais eram catadores de lixo, eles vinham com o cheiro do lixo. Então, eles não conseguiam ver sentido em aprender algo tão acadêmico se a vida deles, na prática, era completamente outra. E aí, o meu olhar enquanto professora começou a mudar quando eu ia para esses lugares. E eu era curioso, porque eu saía de uma escola na Barra da Tijuca, com tudo ok, tudo limpo, tudo funcionando maravilhosamente, com alunos alimentados, alunos viajados, com um grande cabedal cultural. E quando eu ia para a Baixada Fluminense, eu tinha aquele aluno que não sabia se ele ia ter o que comer no jantar. Eu tinha alunos que tinham que ir de chinelo porque o único sapato descolou a sola. Então, a gente tem que ver que o Brasil, né? A gente fala do Brasil, que é um país continental, com diversas realidades, mas dentro do próprio estado do Rio de Janeiro, nós temos várias realidades. No único dia, eu vivenciava
o aluno de classe média alta e o aluno de muito pobre, né? O aluno da CEDUC lá na Baixada Fluminense. E aí, enquanto aluna hoje de psicologia, né, da UERJ, eu voltei a ser aluna de graduação, trouxe aqui a pirâmide de Maslow, que trabalha a ideia das necessidades básicas, né? A pirâmide de Maslow, ela fala que a base da pirâmide são as necessidades fisiológicas, que é respirar, comer, beber e dormir. Se essa base não estiver bem fundamentada e estruturada, você não consegue chegar no ápice da sua pirâmide, que é o que a gente espera do nosso aluno: crescimento, autocontrole, independência, desafio, que é a parte da autorrealização. E muitas das vezes eu me sentia cansada e chateada de dar aula lá na Baixada Fluminense, porque eu achava que o aluno não queria nada, né? Eu demorei para entender que aquele aluno ele tinha outras necessidades até chegar aqui onde eu estava necessitando que ele chegasse. E quando eu falava de vestibular, para ele era algo impensável. Ele não ia fazer Enem, ele não ia fazer vestibular. Ele queria terminar o ensino médio para arrumar um emprego para sobreviver, para alimentar a família, ajudar a mãe, ou alguns já tinham filhos na adolescência, queriam levar para suas casas alimentos, né, e melhor condições de vida. Então, demorou um pouquinho para eu entender que a minha fala e as minhas aulas, elas deviam ser repaginadas, repensadas, né? Não que eu fosse negar a eles o ensino de química de qualidade, mas que aquele ensino que eu estava falando para eles não estava como se eles estivessem tentando pegar areia, né? Estava saindo por entre os dedos, porque eles estavam ainda aqui na parte das necessidades fisiológicas. Bom, como que a química, então, pode ajudar a solucionar problemas de caráter estrutural para aquela comunidade? E a última escola que eu lecionei foi uma escola que, ao lado, era um CIEP com um valão, né? E tinha muito mosquito, numa época de zika, chikungunya, mosquito da dengue, que eu morria de medo de pegar esse tipo de coisa, né, quando eu ia dar aula lá. E resolvi, né, desenvolver com uma aluna o projeto dos repelentes, né, para solucionar aquele problema da escola. E aí a gente trabalhou na abordagem CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, ou seja, a gente ensinava para o aluno a fazer o repelente, ele era agente propagador na sua comunidade, né? E o ensino ele ultrapassava os muros da escola e, de fato, ele ia em loco, né? Para a família. Muitos se perguntavam se aquele produto podia ser vendido, muitos acabavam despertando interesse pela ciência no modo geral, e a aula de química acabava sendo atrativa e inclusiva. Inclusiva para os alunos ditos inclusivos e inclusiva para os alunos pensados e pré-julgados, rotulados como alunos impossíveis. Aqueles alunos em que a maioria do professor bota para fora de sala, né? Não é incomum a gente observar isso nesses ambientes. E daí, então, a gente tem que pensar que conhecimentos a química do ensino médio esse aluno vai levar para a sua vida. E aí eu estou falando da química, mas a gente pode falar da matemática, já que aqui a gente tem professores de matemática, ou de história, ou de filosofia. O que eu ensino de matemática que é importantíssimo para o meu aluno entender na vida, né? O que eu ensino de química que ele vai usar no seu cotidiano? Como usar esse conhecimento para motivar o meu aluno? E quando a gente pensa na educação de jovens e adultos, será que essa linguagem não precisa ser mais ainda lapidada, né? Aí vocês vão me perguntar: professora, mas e o vestibular? O vestibular ele é o gargalo, como eu estava falando. A gente não pode pensar as nossas práticas docentes pensando só no vestibular. Algo que a FAETEC, né, a rede técnica, cursos técnicos, me ensinou. Muitos alunos me falavam: professora, eu quero terminar o meu curso técnico para arrumar um emprego, eu quero trabalhar. Depois eu penso no vestibular. Não é uma emergência para agora. Eu tenho outras questões agora, né?
E aí é a reflexão que a gente pode fazer com relação ao peso que a gente dá para a prova, para a avaliação. Quantas e quantas vezes a gente fala para o nosso aluno, você tem que estudar polaridade, porque isso vai cair no vestibular, isso cai na prova, né? O instrumento de avaliação, como que a gente dá força e peso. E quantas vezes eu saí frustrada, até mesmo da FAETEC, quando os alunos entregavam a prova em branco. Professora, eu não sei nada. Né? Isso foi meu início de FAETEC, a gente está falando de 2015. Professora, eu não sei nada. Entregavam em branco. Então, eu comecei tendo que rever a minha forma de avaliação. E aí, como que o docente pode agir? Né? De que maneira nós, docentes, podemos abordar o ensino técnico, científico, né, para aprimorar o desenvolvimento crítico desses discentes? Como que a gente pode estimular um ambiente de ensino e aprendizagem voltado para o desenvolvimento do espírito crítico e argumentativo, que é tão necessário para a prática científica? E aí, eu, particularmente, acredito e coloco em prática o trabalho via projetos interdisciplinares e ou transdisciplinares, só um instantinho, e ou transdisciplinares, trazendo casos do cotidiano que façam, como eu estava falando lá no início, sentido para os nossos alunos. E porque através do sentido eles vão conseguir pôr na prática, né, aquilo que a gente está ensinando. E acredito muito que a ideia de trabalhar por resolução de problemas, colocando o aluno como protagonista, a ideia de pôr a mão na massa, é algo que, para mim, é um aliado, né? Os americanos eles têm a sigla STEAM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes, que é o aluno hands-on, né? Mão na massa. E é essa ideia, né, de trazê-los para resolver um problema, agir, fazer algo. Ele acaba ficando orgulhoso de ter feito alguma tarefa, leva para casa esse produto, como foi o caso dos repelentes, e ele acaba ficando mais afim de estudar, mais interessado em estudar. Nesse sentido, eu trago para trabalhar em equipe, né, esse livro como sugestão, Conteúdos Cordiais, Química Humanizada para uma Escola Sem Mordaça. É um livro incrível que reúne diversos trabalhos de professores que fizeram essas ações e compartilharam nesse livro, né? Ele é um livrinho muito bacana. E aí, a página, inclusive Química, que eu estava falando inicialmente com as redes sociais, ela surge dentro desse contexto, entre 2016 e 2017, trazendo aí a inclusão no ensino de Química, a ideia da alfabetização científica numa linguagem acessível, que possa descomplicar a ciência, e aí ela possa trazer os alunos, né, da educação básica e também para quem não é da educação básica. Eu tenho amigas que eu costumo dizer que elas são formadas em moda, são formadas em contabilidade, em matemática. Elas seguem a página e para entender um pouquinho, né, dessa linguagem da química que às vezes parece ser tão difícil, né? E a gente precisa traduzir numa linguagem mais acessível. E ainda, né, a química, uma linguagem da química para todos, não apenas para nós da academia. A ideia é a gente discutir como atrair o olhar do aluno para as aulas de química, e a gente pode pensar, para que a gente ensina química nas escolas? Qual é o papel do professor de química na sociedade? Por que precisamos estudar química? E aí a gente traz a ideia da alfabetização e do letramento científico. Durante a pandemia, a gente viu a importância de saber um pouquinho de alfabetização científica quando as pessoas iam limpar os seus banheiros e faziam misturas de produtos de limpeza que acabavam causando intoxicação e queimadura nas vias respiratórias das pessoas, e elas achavam que estavam com Covid. Na verdade, elas estavam com uma reação alérgica às misturas, por exemplo, pinho-sol e água sanitária, pinho-sol e álcool, pinho-sol e sei lá o quê. Então, as pessoas faziam misturas, né? Será que a escola não poderia alertar nas suas aulas de química para a química que está dentro de casa, né? Quando você vê uma panela, uma frigideira de óleo queimando, muitos acabam jogando água no desespero
E a água, quando você joga ali, ela propaga ainda mais a chama. De que maneira a gente deve apagar essa chama? Então, a gente precisa alfabetizar cientificamente os nossos alunos. Por isso, as redes sociais vieram para divulgar, e a gente tem aí, inclusive, Química hoje com 10.000, entre 10.300, 10.400 seguidores. Atualmente, a gente tem uma aluna da UERJ, da licenciatura em Química, que é bolsista do DEPEST, que está me ajudando, né, a divulgar, tocar a página nesse momento da minha vida, né, de licença maternidade. A ideia da página é trabalhar a alfabetização científica com essa linguagem descomplicada, tornando a química interessante também para quem não é da área científica. Trazemos algumas metodologias ativas de ensino e, durante a pandemia, desenvolvemos as entrevistas com profissionais das áreas das ciências com a série Um Gole de Ciência, que acabou virando o canal no YouTube com todas essas entrevistas. Nós tivemos mais de 30 lives com professores de química, física, biologia, médicos, técnicos que trabalharam em radiação química. Enfim, a gente teve, assim, muito material, né? Nas primeiras postagens, a gente trabalhou muito a questão da inclusão, a tabela periódica na linguagem de sinais, né, em Libras. Trouxemos bastante de história da química, aqui é uma retorta, né, que é o início aí do aparelho da destilação. Aqui a gente está no laboratório da FAETEC. Fizemos algumas postagens sobre a química do cotidiano, como a reação de saponificação, pegando os óleos, né, com soda cáustica e transformando aí em sabão, que é um sal orgânico, e a gente discutia essas reações químicas. Um pouquinho aí de funções orgânicas oxigenadas, bem didático, né, trabalhando com alunos da educação básica. E aí a gente fez as séries, né, do Um Gole de Ciência, professores das universidades brasileiras, lugares que eu nunca fui fisicamente, e certamente, se não fosse a internet, eu jamais os conheceria. Então, a gente tem aqui o professor Roberto, que é da Universidade Federal do Piauí, a professora Maria das Graças, da UNILA, lá do Sul, a professora Monique Ângelo, da UFAL, Federal de Alagoas. Esse técnico em química, o senhor Carlos, ele trabalhou na época do acidente de Goiânia. Ele trabalha no Instituto de Dosimetria, o IRD, aqui no Rio de Janeiro, fica na Barra da Tijuca, e ele falou da experiência do caso de Goiás, né, do Césio. Foi muito interessante a entrevista dele. Falamos também dos professores de pré-vestibular, a experiência deles. Esse é o canal Casal Química, que são de Minas Gerais. A Marcela, daquela cientista, que também trabalha com divulgação científica. O professor Lucas, que lançou o seu livro. A professora que é física, trabalha no INCA, trabalhando com radioproteção e dosimetria, mostrando que quem faz física, ela fez física médica no FRJ, trabalhando na área da saúde, né? A médica, Natane, lá da UFRJ, que trabalha a linha de frente da Covid. O professor Paulo Chagas, que é o coordenador das Olimpíadas Regionais de Química. A professora Stephanie, que é doutora em ensino. O professor Jefferson, que é da área de astrofísica. Professor Pierre, da Federal do Amazonas. Professor Dene, de Rondônia. Professor Sérgio Machado, foi meu professor na Federal do Rio de Janeiro. Professor da Federal da Bahia, Hélio Mecedé. E professor da Unicamp, professor Luiz Carlos Dias, que fizemos umas 3 lives falando sobre as vacinas na época da Covid e as fake news que saíam. Professor Mauro, do Colégio Pedro II, meu contemporâneo, se formou comigo. Professora Raquel, que começou a página do Inclusive Química comigo, também da FAETEC, hoje mestranda lá na UFRJ, no ensino de Química. E, claro, a professora Fernanda, dentre outros que tiveram aqui, né? Professora Fernanda Rigg, que falou aqui anteriormente para a gente. Fizemos 2 lives, inicialmente ela falando sobre educação e depois a gente celebrando o ensino da química no Dia do Químico, né? Em homenagem aos profissionais da química. Então, essas foram algumas, né? Foram mais de 30, a gente movimentou bastante e essas lives estão no nosso canal no YouTube do Inclusive Química. E aí, acreditamos que ao popularizar a ciência, né,
ao divulgar, a gente traz atividades que vão difundir o conhecimento científico para os públicos que não são especializados, como eu estava falando. Pessoas, amigas, que estavam com medo de tomar a vacina da Covid lá no início, né? Porque falava-se muito em mexer no teu DNA, em injetar alguma coisa em você, em ser uma doença que a China inventou. A gente sabe, né? A gente que estava ligado aí nas redes sociais e nos noticiários, a gente sabe o tanto de fake news que foi propagado, né? Então, a ideia de trabalhar com divulgação e trazer essas personalidades que eu trouxe aqui antes, falei para vocês, profissionais que estão nas universidades, trabalhando com ensino e pesquisa, falando para mais de 10 mil pessoas, a ideia era divulgar, de fato, a ciência correta, né? E essa é importante da gente dialogar com a sociedade. Eu acho que já passou da época da gente falar só para os nossos pares. A gente precisa baixar um pouquinho a bolinha, mudar o nosso vocabulário para que a gente possa se fazer entender para quem não tem a nossa formação. Ou então para quem tem uma formação acadêmica elevada, mas não está na nossa área. Como uma amiga minha, que é doutora em linguística pela UFRJ, ela falou, amiga, eu não sou alfabetizada cientificamente. Então, isso é importante. Ela foi um caso que foi lavar o banheiro e se intoxicou com a mistura de produtos químicos, né? Então, a gente precisa pensar de que maneira a gente pode usar o ensino de química para dialogar com a sociedade, né? E daí, então, a gente pode se perguntar, o que você acha sobre o papel da divulgação científica no nosso país? Será que estamos trabalhando da forma correta? Ou será que a gente está deixando a desejar? É uma reflexão. A ideia da divulgação científica, além de alcançar diferentes públicos, a gente acaba gerando curiosidade nos nossos alunos, estimula novos cientistas, aproximam a ciência da sociedade, valida o nosso trabalho na universidade e, claro, dá o retorno de todo o investimento que é feito. É claro que nos últimos anos o investimento tem diminuído, né? Mas ainda assim é um retorno que a gente dá à sociedade. E como eu falo para os nossos alunos, né? Conhecimento é poder. Quando a gente sabe alguma coisa, a gente se torna mais poderoso, porque a gente é algo que ninguém vai tirar da gente, né? Informação é tudo. Trouxemos algumas postagens, né? Peraí, gente, minha bebezinha começou a chorar. Trouxemos algumas postagens sobre a questão das fake news e a agência Lupa, que trouxeram aí a ideia da vacina da Pfizer, que estava introduzindo algum microchip da Microsoft, e isso foi visto como falso, né? A vacina jamais injetaria um chip na gente. Documentos também que falavam que era falso o protocolo de que as vacinas faziam com que bebês nascessem defeituosos, né? A minha bebê está aqui, graças a Deus, muito saudável. Eu tomei as 4 doses, né? E aí, o ensino de química ele pode ser visto como estratégia, né, para o foco no letramento científico, né? E aí eu trago a oficina de repelentes de produtos naturais, que é a minha segunda bolsista. Eu não vou ter tempo de falar da oficina dos perfumes, mas eu vou falar rapidamente da oficina dos repelentes, tá? Bom, esse trabalho ele foi desenvolvido no CIEP, quando eu estava lá na CEDUC ainda, em Caxias, e ele foi fruto de um TCC, né? Acabou virando um TCC que eu orientei de uma aluna do Instituto de Química lá da UERJ, a Andressa Muniz. A ideia é a gente trazer associações de conceitos do cotidiano, da vida, trabalhando via temáticas, que é o que os parâmetros curriculares para o ensino médio, né? Os PCNs, eles pedem, né, para que nós, professores de química, façamos, a gente busque essas estratégias, né? O professor Chassot, que é um professor lá do Sul, há mais de 50 anos, professor, ele defende essa busca, né, por investigar o ensino de ciências que contemplem aspectos históricos, dimensões ambientais, posturas éticas e políticas, mergulhadas na procura de saberes populares e nas dimensões das etnociências. E a gente procurou trazer isso para o nosso trabalho.
A gente também procurou trazer a ideia das tradições e dos conhecimentos populares que se fazem conhecimentos científicos através das tradições que são acumuladas ao longo do tempo, daquilo que é passado de geração em geração, como conhecido como coisas da avó, conhecimentos que a minha avó me trazia. E aí, esse conhecimento hereditário, a gente pode trazer para os alunos, perguntando o que eles aprenderam com a avó deles, com conhecimento científico, para valorizar esses saberes. Essa prática educativa ela é muito significativa. Faz com que a família se aproxime da escola, né? E, de fato, o conhecimento ultrapasse as barreiras da sala de aula, numa abordagem CTS. E quando a gente tem essa família dentro da escola como aliada, né, a família e o professor, é mais difícil do estudante evadir, que é um grande problema que a gente tem na CEDUC, né, que é a evasão escolar. Trouxemos a ideia dos repelentes naturais para trabalhar também a história da química, né? Desde a antiguidade existiu essa preocupação, né, com o resgate e o entendimento do conhecimento de diversos povos com as plantas medicinais, com a química dos produtos naturais. E, dentro dessa perspectiva, a gente trouxe a ideia dos repelentes, que são produtos que afastam mosquitos, né, ou outros insetos, que é uma prática utilizada há muitos anos, né, pelos povos indígenas, nossos antepassados nessa terra aqui que a gente está. Utilização de plantas como alecrim, cravo, citronela, andiroba e tantos outros óleos essenciais que a gente pode trabalhar para fazer esses repelentes. E a gente, nas nossas pesquisas, né, vimos que algumas ervas como gerânio, hortelã, melissa, óleo de coco, citronela, eucalipto e cedro poderiam ser usados para fazer esses repelentes. Como vocês sabem, numa escola pública estadual na Baixada Fluminense, não há verba de pesquisa. Essas compras de materiais saíam do meu bolso, do bolso da professora. Então, a gente não foi para um gerânio, para uma melissa, para um cedro. Isso ia encarecer muito a nossa pesquisa. Então, a gente pegou, dentre os mais potentes repelentes, pegamos cravo, canela, alecrim, usamos também as cascas cítricas de laranja e limão, que iriam para o lixo, né? Numa perspectiva aí de trabalhar a química verde, e fizemos o nosso repelente. A gente trazia inicialmente a planta, né? E as suas estruturas químicas. Então, vou passar rapidamente, porque eu não estou falando só para químico. Então, a gente tem o alecrim, a canela, o cravo da Índia, a citronela, laranja e limão, que tem princípios ativos, princípios químicos muito parecidos, né? Que é o limoneno, são estereoisômeros. E daí, então, a gente fez como metodologia, nesse CIEP, lá em Duque de Caxias, no bairro de São Bento, uma oficina de repelentes à base de produtos naturais. A gente pega uma primeira aula com um bate-papo para sensibilizar os alunos. Uma segunda aula, a gente faz o preparo dos macerados, com vidrarias emprestadas das universidades e da rede FAETEC. E, finalmente, a gente finaliza esses repelentes fazendo filtração e análise sensorial, fazendo as misturas, né, os blendings, e cada grupo levando para casa o repelente preparado. Dentro dos resultados, a gente pode dizer que isso é uma situação problema que a gente deu para eles, porque a gente mostrou aquela situação na qual eles viviam, né? A escola era ao lado de um valão, aquilo ali gerava muita doença, né? Trabalhamos aí esquemas, né, que mobilizaram a parte cognitiva de natureza operativa dos alunos, acabou estimulando também o relacionamento entre eles e a interação da turma, da classe. Isso foi muito importante. Aqui algumas fotos, né, dessa oficina inicial, a primeira, que foi a maceração. A gente dividiu a sala em ilhotas de trabalho, né, como se fosse uma fábrica, uma indústria, né? Cada um fazia uma etapa. E depois o trabalho de todos eles se juntavam, né? Foi legal porque foi um trabalho de equipe. Durante esse processo, a gente pôde ver o método científico em prática, porque as alunas começaram a perceber, por exemplo, que o limão ele escurecia de uma semana para outra, e a gente pôde falar aí
da oxidação, né, do ácido cítrico, que está presente nas cascas cítricas. Terminamos, então, com a filtração, análise sensorial e o preparo. Eu botei essa estrelinha no rosto porque eu não fiz a liberação de imagem com eles, então ficou a estrelinha no rosto deles. Essa atividade foi muito bem recebida e alguns alunos no final falaram: poxa, essa química é super fácil de estudar. Na verdade, eles estavam contrapondo a fala deles, né? Estava contrapondo aquela visão atomística que é vista por muitos alunos como difícil de entender. Quando a gente chega num primeiro ano, por exemplo, e vai falar do estudo do átomo, que tem prótons, nêutrons, elétrons, que é algo tão abstrato para eles que eles acabam achando que aquilo ali não é para eles aprenderem. Aqui a gente estava trabalhando com vidrarias, vendo a nomenclatura dessas vidrarias, processos de extração, que são até questões que caem no Enem, que falam sobre esses métodos de separação das misturas, e estávamos sensibilizando esses alunos para o ensino de química. Essa oficina, ela rodou bastante, né? Aqui é a Andressa comigo, na Escola Municipal Rivadavia Correia, que é uma escola que pega o ensino fundamental, na qual o meu marido, esse senhor que está na foto, é o diretor, e nós estivemos lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com turmas de 9º ano e 6º ano, fazendo o preparo, né? Então, você vê aqui o aluno sorrindo, né? Ou seja, a educação pelo afeto, né? Aprender algo pelo afeto, sem aquela aula copia porque eu sou professor, eu sou autoridade, tem que estudar isso porque cai no vestibular. A gente tem outros argumentos muito mais inteligentes para usar com eles do que esse punitivo. A vida deles já é difícil bastante. Então, a gente precisa ir com calma, né? E com cuidado, de maneira mais humanizada, para que eles possam querer se interessar pelas nossas aulas. Apresentamos também na Semana da Química do Instituto Federal do Rio de Janeiro e no evento da SBPF, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no Domingo com Ciência, que foi na Quinta da Boa Vista. Fizemos uma grande feira de ciências e essa oficina pegou tanto o público infantil, numa perspectiva de alfabetização científica dos pequenos, lá, a criancinha faz análise sensorial. Pegamos também alunos com necessidades educacionais especiais, essa moça tem síndrome de Down, esse rapaz com um fone no ouvido, ele é autista, o fone é para diminuir o ruído, né? Porque o excesso de ruído é ruim para os autistas. O público adolescente e o público que estava na universidade, esses são alunos do Cefet. Então, a gente fazia, eles levavam para casa o produto dos repelentes, né? E, para concluir, né, a partir dessas experiências vivenciadas e dos nossos estudos teóricos, esse registro ele foi uma oportunidade incrível, né, para difundir as nossas práticas, envolvendo recursos e estratégias que servissem para todos, numa perspectiva de inclusão de fato. Podemos trazer os saberes populares, que foram se fazendo saberes científicos ao longo da história, na ideia da alfabetização científica, ciência, tecnologia e sociedade, popularização da ciência com viés da química verde. Essas atividades ainda possibilitaram trabalho em grupo, trabalho colaborativo e, claro, com foco na humanização do ensino. A gente não pode esquecer que a gente está diante de pessoas, né? E concluo com as seguintes indagações, né? Que tipo de aluno a gente quer? Quem que a gente está formando? Como que a gente pode atrair a visão desses alunos que sempre se colocam tão distantes da nossa disciplina? Que estratégias em conjunto os docentes do ensino médio podem tomar para atrair esses alunos? Certamente não vai ser a professora de química sozinha, vai ser a professora de química com o professor de matemática, com o professor de história, fazendo uma atividade que faça sentido para o aluno estar na escola e não ter o interesse pela evasão. E o que a gente espera que esse aluno desempenhe após a educação básica? Porque, de acordo com os PCNs, a gente tem que formar um aluno autônomo e um cidadão crítico, sobretudo agora com a nova BNCC. Então, de que forma a gente vai ter esse aluno autônomo e crítico? Como que a gente vai fazer isso? Para não ter alunos robôs que só sabem resolver questões, às vezes até mesmo decoradas, para passar no vestibular ou para tirar 10 na prova. E às vezes, acaba perdendo a sua criatividade ao longo do tempo.
E aí a gente vê aquele aluno desanimado, aquele aluno cansado, e a gente pergunta por que o aluno não gosta das aulas de química. Temos também que tentar resgatar os olhares atentos e confiantes das crianças que chegam na escola dispostos e capazes de aprender. Eles querem falar, eles querem ir à frente, eles levantam a mão. O que acontece com essa trajetória escolar? Quando ele chega no ensino médio, ele só falta querer se esconder debaixo da mesa, né? Também temos que pensar que existem diversos espaços de ensino, espaços não formais de ensino, espaços esses que a gente pode, por exemplo, como nessa foto, a turma fez uma salada de fruta entre as aulas de química e biologia, trabalhando as proteínas, os sais minerais, todo o enriquecimento da fruta. Isso é uma turma de pequenos, né? 6º, 7º ano. Mas de que forma a gente pode usar esses recursos também no ensino médio? E, finalmente, entender que há diversos saberes. A química é apenas mais um. Ninguém é mais inteligente por saber matemática, química, física, as ciências exatas. A gente precisa valorizar todos os saberes, né? Bom, eu acho que eu me estendi um pouquinho, eu agradeço. Deixo meu e-mail aqui para contato. O professor Jean também tem meu e-mail. Divulgo mais uma vez as páginas do Inclusive Química, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E obrigada mais uma vez pela atenção de todos.